Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, vamos fazer a análise hoje do capítulo de número 9, versículos 1 a 13. Antes de nós darmos início, não posso deixar de lembrar a você que está gostando dos nossos estudos, que curta, que comente, que compartilhe, porque isso ajuda ao canal. Uma outra consideração importante, nesse estudo faremos uma breve análise da eleição que aparece nos versículos. Vamos tentar compreender como que a eleição tem sido definida pelas linhas teológicas correntes e qual seria uma aplicação mais bíblica a esse termo eleição. Falaremos também sobre povos, surgimento de povos a partir da descendência dos patriarcas, mas de uma forma resumida, porque não é o objetivo desse estudo. Então pode ser que você se interesse pelo estudo, mas podemos até fazer um estudo como esse mais detalhado futuramente. Não é o objetivo desse estudo falar tanto assim acerca do surgimento dos povos. É apenas para que nós possamos compreender melhor o texto que nós estamos estudando. Bem, dito isto, o que nós vamos analisar nesse estudo? Nós estamos trabalhando acerca de um problema que nós já começamos a ver nos versículos de 1 a 5. Os judeus, eles consideravam que eles não precisavam de Cristo para ser salvos, que eles eram a descendência de Abraão, e por serem filhos de Abraão, eles não precisavam de Cristo para ser salvos. Então foi isso que nós analisamos um pouco nos versículos 1 a 5, e nós vamos continuar, porque este é o problema que Paulo estava ao escrever esta parte que nós temos como capítulo de número 9. Lembra-se no estudo anterior que Paulo muda o discurso depois do que ele tratou da obra do Espírito Santo no capítulo de número 8. É preciso sempre lembrar, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isto foi feito posteriormente para facilitar o nosso estudo, a nossa leitura. Então, por um lado é bom, mas por outro quebra a linha do raciocínio do autor, quando nós tentamos entender a Bíblia em capítulo e versículo e parte por parte. Então, nós precisamos sempre compreender a intenção do autor. Quando ele começa, ele muda a linha de raciocínio, no que nós temos como capítulo 9, ele vai seguir uma linha de raciocínio que vai até o capítulo 11. Então, os capítulos 9, 10 e 11 devem ser compreendidos todos sob essa mesma ótica. O problema que Paulo está tratando, que os judeus achavam que não precisavam de Cristo para ser salvo, que eles eram filhos de Abraão. E este problema não foi somente Paulo quem tratou ou Paulo quem passou por ele. O próprio Senhor Jesus, nós temos registrado em Mateus capítulo 3, versículo 9, quando ele disse para alguns judeus que ali estavam, que se Deus quisesse, faria nascer filhos de Abraão das pedras que ali estavam. Então eles não deveriam se achar filhos de Deus só porque eles fossem filhos de Abraão. Porque se assim fosse, Deus faria brotar filho de Abraão até de pedras. É sempre importante nós termos isso em vista. O Senhor Jesus também teve problema com eles, porque eles ofereciam a salvação, oferecia a eles o dom de Deus, mas eles o rejeitavam. Depois de sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, o que deveria ter sido o suficiente para que crescem nele, se arrependessem, como tantos fizeram. O dia, por exemplo, que Pedro pregou o seu primeiro sermão, cerca de 3.000 pessoas se arrependeram. Ou seja, eles perceberam que recusaram ao Messias, mas na sua ignorância, como o próprio apóstolo Pedro assim pregou. E eles então se converteram. Isso deveria ter um exemplo que deveria ter sido seguido por todos os judeus, mas muitos continuaram não crendo no Senhor Jesus, mesmo após a sua morte, ressurreição e ascensão. E agora o apóstolo Paulo estava precisando tratar do mesmo problema, porque eles continuavam não crendo no Senhor Jesus. Esse é o panorama em que nós estamos. Então ele começa assim no versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado.
O que será que o apóstolo Paulo está pensando para dizer às pessoas? Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ora, se nós analisarmos o que nós vimos no estudo anterior, nos versículos anteriores, que Deus escolheu uma nação, que delas são as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, e deles descende o Cristo. E mesmo assim, muitos deles não estão crendo em Cristo, não estão sendo salvos. Então Deus falhou? A palavra de Deus falhou? Deus quis salvar e não pôde salvar? Então o apóstolo Paulo vai dizer que não e vai explicar o porquê não. Por quê? Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Aqui está a chave para nós entendermos o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que nem todos de Israel são de fato israelitas. É como se ele dissesse assim, nem todos os brasileiros são de fato brasileiros. Por que ele está dizendo isso? O que ele está em mente? Bem, nós precisamos entender isso daqui. Os verdadeiros israelitas, o que Paulo está em mente? Ele está em mente, eu preciso trazer aqui essa, como eu falei no início, né? Os patriarcas, a descendência, mas não é que nós vamos fazer um estudo detalhado disso daqui, é para nós podermos entender essa seção do que Paulo está tratando. Abraão, ele teve vários filhos. Ele teve filho com Agar, que foi Ismael. Ele teve filho com Sara, que foi Isaque. E pelo que nós percebemos na leitura bíblica, depois da morte de Sara, ele teve filho com a serva, que foi Quetura, onde ele teve outros filhos, como Zinran, Joquissã, Medã, Midian, Gisbaque, Sua. Por exemplo, de Midian saem os midianitas, né? Então nós temos vários povos bíblicos e eles têm origem aqui nessa descendência de Abraão. O primeiro filho de Abraão foi Ismael, não foi com Sara, foi com Agar. Foi naquele período em que Abraão não quis aguardar a promessa que Deus já havia lhe feito anos antes, que ele teria um filho. E era até difícil ele crer, ele continuar crendo que ele teria esse filho, e eu não o condeno, porque talvez eu tivesse a mesma dificuldade, e você também, porque Abraão, ele já era idoso, e a sua esposa era idosa também. Nos anos em que ela era nova, mais nova, ela era estéril, e ela não pôde ter filho quando ela era mais nova. Como que agora, sendo idosa, ela teria filhos, se ela era estéril? Isto é uma coisa, assim, humanamente falando, impossível. Mas Deus prometeu que eles teriam um filho. E Abraão, por um tempo, creu nessa promessa, até quando a sua esposa quis dar uma ajudinha a Deus, e isso é uma falha que geralmente nós cometemos, e então pediu que Abraão tivesse filho com a serva, e foi o momento então que Abraão teve filho com Agar, que foi Ismael. O que Deus está dizendo? Os verdadeiros israelitas, eles são espirituais, eles não são filhos da carne. E ele diz que em Isaque será chamada a tua descendência. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que os filhos, que a descendência de Ismael deve ser considerada filho da carne e, portanto, mesmo sendo descendência física de Abraão, não são salvos? Não é povo de Deus? Será que é isto que Paulo está querendo dizer? Porque se Paulo está querendo dizer isso, então o que nós devemos supor? Deus não cuidou de Ismael? Deus não fez promessas a Ismael? Deus abandonou, rejeitou a Ismael? Isso não é o que a Bíblia diz. Deus cuidou de Ismael. Em Gênesis 21, 17 a 21, Deus se revela ali a mãe dele, a Agar, providencia a água e diz que vai fazer dele um grande povo. Então, nós vemos logo aqui que Deus está cuidando, sim, dele. Nós não podemos crer que da descendência dele
ninguém se salvou porque ele não é assim a linhagem dessa descendência espiritual. Aliás, nós vamos entender um pouquinho acerca do que é que Deus está falando acerca de em Isaac será chamada a tua descendência. Falando então de Isaac, Abraão tem então com sua esposa Sara o filho Isaac, e ele é o filho da promessa. O que nós devemos pensar então aqui? Se lá no caso de Ismael nós pensamos, então quem descende de Ismael não será salvo? São todos filhos da carne, não são filhos da promessa, e dessa linhagem ninguém será salvo. O que nós devemos pensar então de Isaac? Quem descendeu de Isaac é filho da promessa e serão todos salvos. Nós devemos pensar isso? Ou será que o ser filho da promessa tem a ver com a eleição, tem a ver com ser a descendência do Messias, que é aquele que confirma a eleição de Deus, uma eleição que tem a ver tanto com a nação quanto com o indivíduo? Nós vamos entrar nesse assunto da eleição, então eu já estou trazendo aqui um prelúdio dela para que nós possamos compreender isso melhor. Porque nós devemos analisar assim: todos os filhos de Isaac são verdadeiros israelitas. Não é o que Paulo disse? Relembrando o que o apóstolo Paulo disse: nem todos os Israel são de fato israelitas, nem por ser descendente de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então, todos os filhos de Isaac são verdadeiros israelitas? Se nós formos parar para pensar, entra o assunto da eleição bem aqui, porque logo ali no versículo 11, olha o que nós lemos: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, se já estamos vendo aqui a eleição ser colocada em pauta, nós precisamos entender o seguinte: o que nós precisamos compreender aqui? Se todos os filhos de Isaac são verdadeiros israelitas, e aqui nós estamos falando da descendência dele, são todos verdadeiros israelitas, o que nós vamos então pensar acerca de Jacó e de Esaú, já que ambos são filhos de Isaac? Qual é o pensamento que nós devemos ter aqui? Esaú era um verdadeiro israelita, já que ele era o primogênito e vendeu a sua primogenitura para seu irmão? Nós vamos falar um pouquinho acerca da descendência de Jacó e um pouquinho acerca da descendência de Esaú, e aí nós vamos ver realmente como é que essa eleição se confirma. Mas antes de nós fazermos isso, vamos compreender como que a eleição tem sido tratada, como que a eleição tem sido ensinada. Bem, teologicamente falando, a eleição, vamos pegar a teologia calvinista, que é uma das mais conhecidas e mais famosas. A Tulipe, que é um resumo em 5 pontos do pensamento calvinista, eu trago 3 aqui, que são a expiação limitada, a eleição incondicional e a graça irresistível. O que esses 3 pontos da Tulipe querem dizer? A expiação, ela é limitada, ou seja, quem nasce, já nasce escolhido por Deus previamente lá na eternidade, para ser salvo ou para ser condenado. Então a expiação, ela é limitada a quem Deus escolheu salvar. Sob essa ótica, o que nós vamos dizer? Deus escolheu salvar Jacó, Deus escolheu não salvar Esaú, Deus escolheu salvar Isaac, Deus escolheu não salvar Ismael, Deus escolheu salvar a linhagem de Isaac, escolheu não salvar a linhagem de Ismael. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou colocando 50% e 50%. Já que a teologia calvinista não oferece um número para nós, eu estou fazendo perguntas então ao próprio pensamento deles. Já que a expiação ela é limitada, então, nesse caso aqui, Deus teria escolhido salvar, hipoteticamente, Jacó e não salvar Esaú. Deus teria escolhido salvar Isaac e não salvar Ismael. Deus teria escolhido salvar cada descendente de Isaac e não salvar cada descendente de Ismael. Isso que tem sido ensinado acerca da eleição na teologia calvinista.
A eleição é incondicional, ou seja, os eleitos à salvação, eles vão se salvar automaticamente, ponto. Vai chegar um momento em que eles vão se voltar para Deus, porque a eleição ela é incondicional, não tem como o eleito fugir da salvação. Agora, o oposto também é válido. Quem não foi eleito para ser salvo, não adianta querer se esforçar. Usam até o próprio texto que nós estamos aqui, ó, vendo, né? Para que não tinha praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, o eleito não vem por obra, mas por aquele que chama. Então, se Deus chamou, se Deus escolheu, Deus chama, e se Deus chama, eu aceito. Deus me escolheu para ser salvo. Antes que houvesse mundo, Deus me escolheu para ser salvo. Então, ele vai me chamar, eu vou ouvir o chamado e eu vou atender a esse chamado. Eu não tenho como resistir a esse chamado. Por isso que é uma graça irresistível. Agora, se eu não fui eleito para ser salvo, não adianta eu querer responder a esse chamado, porque esse chamado não é para mim. E aí fica até aquela pergunta, né? Por que nós pregamos o evangelho já que os eleitos é que vão se salvar? Bom, a resposta tem sido, é porque ninguém sabe quem é que foi eleito, quem é que foi escolhido. Então, os eleitos precisam ouvir, para que ouvindo, eles não resistam, eles sejam salvos. Isso tem sido ensinado sobre a eleição. A pergunta que eu faço é isso que é realmente a eleição? A eleição, ela é para um indivíduo ou ela é para uma nação? Porque, na verdade, a eleição bíblica, ela tem a ver com a nação de Israel e tem a ver com o Messias que vem da nação de Israel e então confirma o seu chamado universal a todo aquele que nasceu, a todas as pessoas. E então, ao ouvir a voz do Messias, ao ouvir o apelo à salvação, nós devemos decidir se nós queremos ou não. Aí por que eu digo que a eleição ela é, por um lado, nacional? Bom, se nós pensarmos aqui que Deus, que Isaac teve como filhos Jacó e Esaú, Deus escolheu a Jacó por ocasião do seu nascimento. Escolheu a Jacó para quê? Escolheu a Jacó para salvar Jacó? Não. Escolheu Jacó para que da descendência de Jacó viesse o Messias através da nação de Israel. Ou seja, Deus escolhe Jacó, escolhe a descendência de Jacó para abençoar em termos da descendência do Messias, e o Messias descenderia daqui. Com isso, então, vai ser formada uma nação, que vai ser chamada nação de Israel. Não é à toa que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E é daqui que vem o nome pelo qual nós conhecemos, como vimos no estudo anterior, Israel, a nação. E a essa nação o Senhor protegeu, o Senhor abençoou, para que o Messias pudesse vir ao mundo. Eu não sei se Satanás conhecia esse plano de Deus ou não, mas uma coisa eu posso afirmar. Satanás fez de tudo o que pôde antes de Jesus e depois do Senhor Jesus para acabar com essa nação. Ah, como ele tentou. Os povos antigos queriam porque queriam varrer Israel do mapa e não conseguiram. Deus sempre protegeu o seu povo. A não ser quando o seu povo o abandonou e precisava de lições que às vezes somente a dor pode nos trazer. Muita atenção a isso que eu estou dizendo. Nós devemos tomar cuidado, muito cuidado, em não sermos desobedientes a Deus, porque existe às vezes certas lições que somente a dor ela pode nos trazer, e às vezes então Deus não nos livra da dor para que possamos aprender lições importantes. Deus sempre livrou a nação de Israel, mas deixou-a cair, por exemplo, para o Império Babilônico. Houve necessidade, porque o povo estava se distanciando demais de Deus. Mas Deus não esqueceu a sua nação lá na Babilônia. Assim como ele não esqueceu a sua nação lá no Egito. Ele trouxe de volta, ele preparou de volta que seus filhos pudessem voltar. Nos anos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse: ai de ti, Jerusalém, ai de ti, como eu queria ser
para vocês como a galinha é para com o pintinho. Trazer vocês debaixo da minha asa, proteger vocês, livrar vocês de todos os seus opressores. Mas vocês não quiseram. Então vem aí dias que, olha, vão ser muito dolorosos. E assim aconteceu no ano 70. Deus permitiu que a nação fosse mais uma vez isolada, só que dessa vez não por 70 anos, como com os babilônicos. Mas eles caíram no ano 70 e só voltaram para sua terra em 1938. Ficaram quase 2000 anos longe da sua terra. Se tornaram judeus americanos, judeus britânicos, judeus alemães, judeus espalhados pelo mundo todo. Aliás, foi por serem judeus alemães também que acabaram sendo massacrados por Hitler, que exterminou cerca de 6 milhões de judeus. E isso que parecia então ser uma iniciativa para o fim dos judeus, acabou sendo um plano que acabou redundando em bênção para eles, porque por causa disso a ONU acabou reconhecendo o direito deles de voltar para sua nação, onde retornaram em 1938. Bom, eles retornaram, os árabes não gostaram e tentaram novamente exterminá-los. E então, em 1967, implementaram um plano junto com o Egito, com Jordânia, com a Líbia, se não me engano, e outros países, para exterminar Israel. A conhecida Guerra dos 6 Dias. E o interessante sobre essa Guerra dos 6 Dias é que ela durou 6 dias, mas Israel, na verdade, venceu a guerra nas primeiras horas. Era impossível, humanamente falando, Israel vencer essa guerra. Mas em poucas horas eles venceram a guerra. Os 6 dias foram só para poder triunfar de fato. Eu estava lendo esses dias um documentário para me entender um pouquinho sobre essa guerra. Esse documentário ele está disponível no YouTube. Eu vou deixar aqui, se eu encontrar novamente, eu deixo o link aqui para você no estudo. Alguns judeus estavam dizendo, algumas pessoas que estiveram nessa guerra ou que conversaram com quem estava, para entender como foi que houve esse livramento ali aos judeus. E alguns estavam dizendo assim que haviam anjos, só podia ser anjos que estavam presentes nessa guerra. Porque não era possível, humanamente falando, Israel vencer. Bem, se Deus então interveio em 1967, não é nada novo, porque o que foi que Deus fez tantas vezes no Antigo Testamento para poupar a essa nação chamada Israel? É nesse sentido que Deus, então, ele promove a eleição e ele escolhe Jacó e não Esaú. Ele escolhe Jacó para que da descendência de Jacó venha o Messias, que trará salvação ao mundo. E Deus não escolheu Esaú. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não é por obras. A salvação ela vem por meio da descendência do Messias. Ela não vem por obediência à lei. Ela vem pela fé no Messias. É somente nesse sentido que Paulo está dizendo que é não por obras, mas por aquele que chama. A teologia calvinista coloca palavras à Bíblia como quando diz que você crer é uma obra, que você aceitar a salvação é uma obra, e você só vai crer, você só vai aceitar se você foi eleito ou escolhido por Deus para isso. Isso é um acréscimo à palavra de Deus. Não é isso o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O que ele está dizendo é que a salvação ela vem por meio da obediência ao Messias e não obediência à lei. É isso que ele está dizendo, nada mais. Deus não escolheu Esaú. Deus não quis formar um povo que seria o povo da eleição, o povo de qual descendência viria o Messias. Deus não escolheu Esaú para isso. Deus escolheu Jacó. Então o que nós devemos supor? Que Deus não salvou Esaú? Que Deus não ofereceu salvação para Esaú? A Bíblia não diz isso em nenhum instante. Por mais que ela diga, como nós vamos entrar, que Esaú era um impuro, um profano lá no Novo Testamento, ele se tornou assim pelas suas próprias atitudes, não porque Deus o tenha criado ou feito para ser assim.
Deus rejeitou Esaú? Deus desprezou Esaú no sentido da salvação? Outra coisa que nós precisamos entender, quando nós lemos aqui nos versículos adiante, no versículo 12, já foi dita a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que foi que, em que sentido? De onde que o apóstolo Paulo tirou isso? Entenda uma coisa. O apóstolo Paulo era um homem que conhecia muito bem o Velho Testamento, mas compreendia melhor que eu e você juntos. Então, ele não está trazendo novidade aqui. Ele não está trazendo algo que veio na cabeça dele. Ele está trazendo algo escriturístico. Ele tirou isso do Velho Testamento. Por isso que ele colocou aqui, como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Nós temos aqui 3 alternativas para nós pensarmos e respondermos esse texto. Deus preferiu Jacó para a descendência do Messias. Deus criou Esaú para ser um réprobo. O que é um réprobo? É Deus, aquelas pessoas que Deus, então, escolheu na eternidade para que não sejam salvas. E quem é que ensina isso? A teologia calvinista. Ou o versículo fala de Esaú, o versículo está falando de Esaú como indivíduo ou da nação descendente dele. Isso aqui tem que ser compreendido. Quando Deus está dizendo, amei Jacó, está falando de Jacó, da pessoa de Jacó, porém me aborreci de Esaú, está falando da pessoa de Esaú ou da descendência, o povo de Esaú. Nós vamos compreender isso daqui. Vamos para Malaquias, capítulo 1, versículos 1 a 4, porque foi daqui que o apóstolo Paulo tirou essa passagem. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, olha aqui, já aparece um povo, o povo de Edom, o povo edomita, que é a descendência de Esaú. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornemos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Então eu pergunto a você, o apóstolo Paulo trouxe esse pensamento para mostrar que Deus estava se dirigindo a Jacó, indivíduo, e a Esaú, indivíduo, ou a Jacó, Israel, o povo, a descendência de Jacó, e a Edom, o povo da descendência de Esaú. O texto é claro. Deus não está falando do indivíduo, Deus está falando de uma nação. Retornando aqui, então, ao pensamento de Paulo, nós podemos colocar assim, ó, amei a Israel, mas eu me aborreci dos descendentes de Esaú. O que Deus está colocando aqui? Que a descendência de Jacó, o povo de Israel, Deus preferiu. E Deus não preferiu o povo, a descendência de Esaú. Mas preferência em que sentido? Preferência no sentido da eleição. Preferência no sentido da descendência do Messias. O povo que traria o Messias ao mundo. O povo que trouxe o Messias ao mundo foi o povo de Israel. Não foram os edomitas. Não foram os midianitas. Não foram outros povos. Foi Israel. É a preferência. Foi a preferência de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo no versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Deus escolher Israel para ser o seu povo preferido, para ser o povo da eleição, o povo que traria o Messias ao mundo. Deus é injusto por não escolher os outros filhos dos patriarcas, a descendência dos demais filhos dos patriarcas?
Deus não é injusto de modo nenhum. Esaú, como indivíduo, Hebreus 12, 16 a 17, diz que ele era um impuro, um profano, um mundano. Por quê? Ele não foi abençoado? Bem, se nós lermos lá em Gênesis 27, 38 a 40, nós vamos ver que Jacó teve a bênção de seu pai, embora enganando-o, e uma bênção bem menor, mas infinitamente menor, foi dada a Esaú. Mas ele foi abençoado. Então Esaú se tornou esse ser impuro, profano, que ele se tornou, não porque ele não tenha sido abençoado, mas porque ele já era uma pessoa que em seu coração ele não era como seu irmão. Ele preferiu um alimento, ele preferiu uma refeição, do que o direito sagrado e espiritual da primogenitura. Foi uma escolha dele, foi uma decisão dele. E nossa vida, ela é pautada em escolhas e decisões. Nós muitas vezes temos que escolher, decidir por algo. E ele fez as escolhas dele. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos minimizar os efeitos da escolha. O Evangelho está diante de nós. A salvação está diante de nós por meio do Senhor Jesus. E nós temos que tomar uma decisão em relação a isso. A teologia calvinista diz que a graça é irresistível. Mas, na verdade, a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que no tempo em que você ouvir, não endureça o seu coração. Porque endurecer o coração é uma decisão. Eu posso me render e pedir perdão, reconhecer os meus pecados, ou eu posso cada vez mais me dirigir para longe de Deus. Eu posso acreditar que a vida, biologicamente falando, quando acabar eu fecho os olhos e ponto final, ou eu posso crer que a vida continua e que nós ressuscitaremos dos mortos se nós crermos no Senhor Jesus. Eu posso acreditar no Senhor Jesus, no amor de Deus, para morar com Ele pela eternidade, ou eu posso crer que não existe eternidade. Então são questões que Esaú não levou em consideração. Ele preferiu somente o mundo atual, o tempo atual, preferir satisfazer as suas necessidades. E o mundo, ele traz estas questões sempre para as pessoas. Faça tudo que vier à sua telha, porque tudo que vier na sua mente, porque acabou esse mundo, acabou tudo. Faça tudo que você tiver vontade. Mas a Bíblia não nos ensina a fazer tudo o que nós tivermos vontade. Ela diz que tudo nós podemos fazer, mas não é lícito fazer tudo, porque algumas coisas ofendem a Deus. E nós somos ensinados pela palavra de Deus a não entristecer o Espírito Santo. Então isso é para falar um pouco acerca dessa preferência de Deus por Jacó, não por Esaú. Seria porque Deus saberia como seria Jacó? Porque Deus saberia como seria Esaú? Ou porque Deus quis realmente escolher a Jacó e não a Esaú? Isso nós não sabemos. Nós não temos certeza. O que nós temos certeza foi que Deus escolheu Jacó. Agora, o que também nós temos certeza é que, biblicamente, Deus não escolheu Jacó para salvar Jacó e Deus não escolheu Esaú para condenar Esaú. Mas essa escolha é para que a eleição acontecesse a partir da nação que Jacó formaria. Israel é a escolha divina e eterna de Deus. Ponto. Vamos falar um pouquinho então sobre os edomitas, que são a descendência de Esaú. Por que Deus diz assim no versículo 13 ali: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú? Bem, primeira questão, Edom. O que significa Edom? Edom significa vermelho. Por quê? Seria por causa do guisado? São três correntes principais que tentam explicar pelo menos, por que Edom é vermelho, quer dizer vermelho, né? Por que esse povo recebeu esse nome de Edom? Por causa do guisado, a comida que Esaú trocou pelo seu direito de primogenitura, que tinha elementos talvez coloral, não sei, que tornou ela vermelha. É porque Esaú era ruivo, é outra corrente,
Ou é por causa das características geográficas da região, que tem rochedos e montanhas de arenito vermelho? Essa terceira ela traz um problema, porque se foi por causa disso, então Edom já existia quando Esaú foi para lá. Então eu particularmente não creio muito nisso. Eu creio que o povo foi formado por causa dele, é a descendência dele, por isso que recebe o nome de Edom. Então ele próprio era conhecido como Edom. Talvez a teoria mais aceita é por causa da sua característica, ele era meio avermelhado. Bem, a nação de Edom, ela sempre foi oponente ao povo judeu. Olha que coisa interessante. Eu não sei se foi o diabo quem inflou o coração deles para isso, porque Deus escolheu Israel para ser a nação que traria o Messias ao mundo, para que a eleição acontecesse a partir daquela nação. E então os edomitas ficaram irados com isso, mas eles sempre foram oponentes aos judeus. Por exemplo, em Números 20, 14 a 21, está registrado quando Moisés estava tirando o povo, trazendo o povo do Egito para levar para a terra prometida, e precisava passar pelo território de Edom. Ele pediu autorização para o rei de Edom. E ele não queria que fosse de graça, ele pagaria pelo que o povo, porventura, consumisse no caminho. E o rei não permitiu que eles passassem, disse que se eles avançassem, eles iriam com espada contra eles. E fizeram eles dar uma volta, caminharam a distância muito maior, não permitiu que eles passassem pela sua terra. E eles se tornaram, Edom se tornou posteriormente servo de Israel. Registra isso também. E isso é interessante, porque no versículo 12, olha o que nós lemos. Já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Bem, em vida, Esaú nunca foi servo de Jacó. Então, se Esaú nunca foi servo de Jacó, essa promessa então que Deus fez lá a Rebeca, então ela não se cumpriu. Ela acabou não se cumprindo. Mas ela veio a se cumprir no decorrer da história, por meio da descendência desses dois. Edom se tornou servo de Israel. O povo edomita se tornou servo da nação israelita. Isso cumpre esta profecia. Edom deixou de existir como nação no Império Assírio. Por quê? Qual razão? O que será que essa nação fez, né, no decorrer da sua história? Como que eles mostravam o seu ódio ao povo judeu? O que eles fizeram para que então eles deixassem de existir como nação? Hoje, nós ouvimos falar de Israel, nós conhecemos, Israel está na mídia. Sempre acontece alguma coisa em Israel, mas existe Edom? Você ouviu falar desse povo? Não, ele desapareceu da história. Nós estamos falando aqui de um povo que não existe mais. Por quê? Olha, o Salmo 137:7 já traz um pouco das dicas sobre isso, né? Da felicidade deles por Israel ser tomada pela Babilônia. Fala do ódio deles contra Israel. Jeremias 49, 7 a 22, fala da ruína, profetiza a ruína de Esaú. Mas, ó que interessante. Aqui preciso pegar um gancho. Ó. O profeta Jeremias, muitos anos depois nasceu muitos anos depois de Esaú, e está falando da ruína de Esaú. Ele não pode estar falando do indivíduo Esaú. Ele só pode estar falando da descendência de Esaú, que são os edomitas. Então, quando nós voltamos aqui ao versículo 13 de Romanos 9, amei Jacó, Deus não está falando da pessoa de Jacó. Porém, me aborreci de Esaú, Deus não está falando da pessoa de Esaú. Veja essa característica bíblica para que nós assim não cometamos alguns erros. Erros esses estão presentes nas linhas teológicas, como eu citei aqui alguns erros, alguns pontos de erro na teologia calvinista. Ezequiel 25, 12 a 14,
diz que Edom será um deserto. Joel 3,19 diz que será um deserto abandonado. Amós 9,12 diz que Israel tomará posse de Edom, ou seja, fará com que o mais velho seja servo do mais novo. E Obadias 10 e 14, Obadias é apenas um capítulo, né? Então quando a gente fala 10 é versículo 10. Veja o que Obadias mostra para nós. Esse eu vou ler no 10 ao 14. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levarem os bens, e estrangeiros lhe entrarem pelas portas, e deitarem sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. O ódio da nação de Edom contra Israel era tão grande, mas tão grande, que no dia da fuga deles, no momento de desespero, eles ficavam na esquina, porque sabiam que eles iam fugir, e quem passasse então eles aproveitavam para matar, que é para ver se, já que os inimigos não exterminaram, a gente termina o trabalho e extermina todos eles. Edom odiava Israel. É como se fosse o ódio do irmão Esaú contra o irmão Jacó. Mas isso nem bíblico é, porque os dois se reconciliaram. Esaú, por um grande tempo, nutriu ódio do seu irmão, quis matar o seu irmão, mas depois eles se reconciliaram e ficaram em paz. Eles não terminaram os seus dias com ódio um do outro. Esaú não terminou os seus dias com ódio de Jacó. A descendência dele deveria ter aprendido isso. Deveria ter feito como ele, perdoado, deixado a graça de Deus entrar no seu coração. E não fizeram. Permaneceram oponentes do seu povo co-irmão. E por isso Deus os exterminou. E essa nação deixou de existir. Mas para nós concluirmos aqui essa sessão, falando sobre o último versículo, o 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, nós precisamos também entender aqui essa expressão, amei, aborreci. Algumas traduções não trazem aborreci Esaú, trazem desprezei Esaú, trazem rejeitei Esaú, e elas têm assim o mesmo sentido de preferência. O sentido aqui é preferência. E um exemplo bíblico disso é Gênesis 29:30, onde diz que Jacó amava Raquel mais que a Lia. Só que o texto não diz que Jacó odiava Lia, mas sim que nutria uma preferência, como a própria versão NVI traz, uma preferência a Raquel. Deus preferiu a nação de Israel. Deus amou Israel mais que a Esaú. A preferência de Deus foi pela nação de Israel, que ele formou através de Jacó. Essa foi a sua escolha, a sua decisão. Esse é o povo da eleição, de onde vem o Messias. Eu concluo então essa passagem, essa sessão, mostrando então para nós fazermos uma breve revisão. O que é a eleição? A eleição é Deus escolhendo uns para ser salvos, outros para serem condenados? Ou a eleição ela é ao mesmo ponto nacional e individual? A eleição é Deus trazendo da história, formando um povo, e por meio desse povo trazendo o Salvador ao mundo, para que todo aquele que nele crê seja salvo, e quem nele não crer
seja condenado. Nós vamos tratar isso no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11. Nós não vamos ficar explicando isso somente nessa sessão. Cada texto bíblico deve ser lido e compreendido dentro do seu contexto. E a eleição está nesse contexto. Eu espero, então, ter podido ajudar e responder o que é eleição. Eu espero ter trabalhado bem o tema de que nós estamos trabalhando, o problema, que os judeus, eles achavam que não precisavam de Cristo para ser salvo. E o que Paulo está trazendo aqui é que o Salvador veio por meio da eleição que Deus fez da nação, está se dirigindo a eles, a nação de Israel. Mas a nação de Israel está rejeitando o Messias. E, aliás, quando nós lemos, logo no meio do estudo, quando nós lemos lá em Malaquias, o capítulo 1, a partir do versículo 1, é importante nós compreendermos algo que é como o texto começa. Isso aqui é muito importante nós trazermos essa análise aqui. Veja como começa a sessão. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? E aí então Deus passa a explicar, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Olha Deus trazendo para eles, era uma sentença contra eles, porque era um povo rebelde no tempo do profeta Malaquias. E aqui no tempo do apóstolo Paulo, continuava um povo rebelde, como eu trouxe no meio desse estudo. Um povo que deveria ter se arrependido, como os 3.000 que se arrependeram no primeiro sermão, mas preferiam não se arrepender. E então, Deus está dizendo, eu não escolhi Jacó em detrimento a Esaú, eu não formei uma nação, vocês não fazem parte da nação que eu formei, eu não trouxe o Messias ao mundo por meio desse povo, não, vocês não são o povo da eleição. Como que então vocês permanecem duros contra mim? E eles achando que seriam salvos só por serem descendentes de Abraão e mais nada. Se nós formos analisar, nós vamos até o capítulo 9 mesmo, no versículo 32, olha o que nós lemos. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Eles achavam que seriam salvos só por serem descendentes de Abraão. Então Deus coloca uma pedra no meio dessa nação. E essa pedra chama-se Jesus Cristo. Nela você é confirmado ou nela você tropeça e é esmiuçado. Deus não dá opção. Ou nós cremos por meio do Senhor Jesus e aceitamos essa salvação de Deus, ou nós seremos condenados. Espero então que esse estudo tenha esclarecido um pouco desse problema, porque nós vamos tratar esse problema em todo o capítulo 9, 10 e 11. Espero ter explicado sobre essa eleição, espero ter conseguido explicar sobre a escolha de Deus ali em Isaac, em Isaac será chamada a tua descendência. Espero que tenha conseguido explicar sobre a palavra da promessa, sobre a eleição, sobre o mais velho ser servo do mais moço, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Mas caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, pode perguntar. E vamos, de repente, alguma coisa que você ainda ficou em dúvida, escreva aí, que eu trato sobre isso no próximo estudo. Afinal de contas, nós temos ainda uma caminhada pela frente. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou o Mário Biolada. Aguardo você para o nosso próximo estudo. Até mais.